Então, voltando para cá, tá? No sistema do citocromo P450, nós temos que esse citocromo, tá ok? Ele apresenta aqui, tá? Como molécula principal, um átomo de ferro que faz parte da sua estrutura. E esse átomo de ferro, ele está no seu estado mais citado, ou seja, no seu estado oxidado de ferro mais 3. Uma vez essa molécula do citocromo se ligando ao nosso fármaco, tá? Ele vai receber um primeiro ataque, tá? Ou seja, ele vai ser retirado um elétron dele e mais uma molécula de oxigênio, que vai ser atacada sobre essa molécula do citocromo juntamente com o nosso fármaco. E essa perda de elétron e essa doação de molécula de oxigênio, ela é feita por esses dois cofatores aqui, o NADPH 450 redutase e mais o citocromo B5, tá? Que fazem parte do sistema do citocromo P450. E esse ferro que estava oxidado, ele se torna reduzido aqui. No segundo momento, o que ocorre? No segundo momento, ele sofre aqui uma perda de elétron e ganha aqui, tá, um hidrogênio mais desses mesmos cofatores que fazem com que esse ferro que estava reduzido volte a se oxidar, e aqui a liberação de uma molécula de água e mais de um hidrogênio para o meio. Quando essa molécula, esse complexo do citocromo, que volta a estar no seu estado reduzido, juntamente com a molécula do fármaco, que sofreu já uma alteração, sofreu uma mudança na sua estrutura química, ocorre aqui o que há um desprendimento, ou seja, há um corte na ligação, aonde a molécula do fármaco já vai para o meio, já com a sua mudança estrutural, com sua mudança química estrutural feita, ou seja, ela já se torna o quê? Hidrofílica. E o ferro, ou seja, o citocromo aqui, que apresenta na sua estrutura esse ferro mais 3, ele volta ao seu estado inicial. Está pronto para se ligar novamente a uma outra molécula de fármaco para sofrer de novo um novo processo de biotransformação. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida a respeito desse processo que eu acabei de falar para vocês? Em Professor, Vitória? Oi, eu não entendi. Explica de novo. voltando. A molécula do citocromo, ela é uma molécula que apresenta um átomo de ferro no seu estado mais 3 como molécula principal. É ela que vai se ligar, tá? É ela que se liga, que faz com que o citocromo se ligue ao fármaco. E uma vez ela ligada ao fármaco, ela vai sofrer, tá? Primeiro, uma perda de elétron e um ganho de oxigênio, tá? De uma molécula de oxigênio que é proveniente, tá? Desses dois cofatores aqui embaixo, que é o NADPH 450 redutase e do citocromo B5. Ocorrendo essa perda de elétron e o ganho aqui de oxigênio, o que acontece com esse ferro do citocromo? Ele deixa de ser oxidado e torna-se o quê? Reduzido, tá bom? E posteriormente a essa redução, ele vai sofrer um segundo ataque, uma segunda doação de elétron, que é feita por esses cofatores. Ou seja, ele ganha aqui um elétron, ele ganha um elétron aqui e ganha um átomo de hidrogênio, fazendo com que essa molécula de ferro que foi reduzida, ela volte a ser o quê? Oxidada. E aqui, tá? Há uma liberação de molécula de água para o meio e uma molécula de hidrogênio também para o meio. Então, nós vamos ter o quê? O fármaco já hidrolisado, ou seja, na sua forma hidrofílica, ligado a essa molécula do citocromo, aonde o ferro está na o quê? Está na sua forma oxidada. E aqui ocorre o desprendimento, ou seja, a molécula do fármaco, que já mudou a sua estrutura química de lipossolúvel, que estava aqui no início, ele passa a ser o quê? Hidrossolúvel, ou seja, hidrofílico aqui, tá? E ele vai o quê? Seguir o seu caminho. E esta molécula do ferro, que faz parte do citocromo, volta ao seu estado inicial, seu estágio inicial, tá? Pronto para se ligar a uma outra molécula de fármaco e fazer de novo todo esse procedimento, todo esse ciclo, todo esse caminho aqui
que eu acabei de mencionar para vocês, acabei de falar para vocês, para tornar essa molécula mais hidrofílica possível. Entendeu agora, Vitória? Ficou claro para você? Entendi, professor. Agora, nós também temos, além das reações de fase 1, que eu acabei de citar para vocês, nós temos também as reações de fase 2, que são chamadas de reações anabólicas, que elas correspondem às reações em que há uma síntese de compostos, tá? De compostos de fármaco, mas aqui são compostos de fármacos que apresentam uma estrutura, um tamanho de molécula maior do que vistas nas anteriormente. E, além disso, nessas reações de fase 2, além de serem moléculas maiores, são moléculas que são altamente hidrossolúveis, que não conseguem ser biotransformadas por ação do citocromo. Por isso que são necessárias essas reações de fase 2, que são representadas por reações de síntese e de transferência de grupamentos químicos, tá? Por isso que ocorre aqui a ligação ou a conjugação dos nossos fármacos, desses tipos de fármacos, com moléculas como, por exemplo, o ácido glicurônico, com a glutationa, com peptídeos ou com aminoácidos, ou com grupamentos sulfatos, ou através de reações de metilação ou acetilação, ou também com a síntese de ácido mercaptúrico, que fazem com que essa molécula, tá, se torne mais fácil de ser eliminada pelo nosso organismo. Desta forma, nas reações de fase 2, tá, quando ocorre essa conjugação, nós observamos que alguns compostos, alguns fármacos, como, por exemplo, fármacos de drogas de natureza ácida, básica, ou até fenóis, ou até álcools, eles conseguem sofrer reações de fase 2, uma vez ligado ao ácido glicurônico. E assim vai para os outros e demais tipos de classes farmacológicas, como, por exemplo, o clorafenicol, que é um antibiótico, tá? Ou também esteroides sexuais, eles conseguem fazer reações de fase 2 através da ligação a grupamentos sulfatos. A mesma coisa o acetato, que ele se liga a fármacos como, por exemplo, o clonazepam, tá, que é um ansiolítico, ou a própria isoniazida, que é um antibiótico utilizado para tratamento da tuberculose, formando uma acetilação, acetilando esses compostos farmacológicos, tá, esses fármacos aqui, facilitando assim a sua eliminação. E assim nós temos também, por causa da glutationa, que se liga com maior preferência a esses grupos aqui, tá? E a própria glutamina e a glicina aqui, que também se liga a compostos, a fármacos que podem ser o ácido nicotínico, o ácido benzoico, tá? E nós chegamos que dentro da biotransformação, há o que nós chamamos de fatores externos que interferem a essa biotransformação, que são representados por dois tipos de classe, que são os inibidores e os indutores enzimáticos aqui. Lembrando para vocês que os indutores enzimáticos nada mais são que são fármacos que conseguem aumentar a metabolização, ou seja, a biotransformação hepática do fármaco, tá? E podem ser fármacos ou moléculas, tá bom? Que pode ser no caso do álcool, alguns tipos de fármacos, como o omeprazol, fenobarbital, que induzem a essa metabolização, a essa biotransformação. Diferente dos inibidores enzimáticos, que são fármacos que inibem, ou seja, inibem o processo da biotransformação hepática, e podem ser representados pela cimetidina, tá ok? Podem ser representados aqui pelo cetoconazol, pela quinidina. Agora, prestando atenção aqui para mim, se eu digo que esse fármaco ele é um indutor enzimático, eu estou dizendo para vocês que ele aumenta a velocidade da biotransformação hepática dos fármacos. Perfeito? Ok, beleza. Mas só que, por mais que ele seja um indutor e por mais que ele aumente essa velocidade, ele vai causar consequências ao processo da biotransformação. Isto por quê? Porque quando eu aumento a biotransformação, olha o que ocorre. Eu estou havendo uma diminuição no tempo de meia-vida sérica do fármaco, ocorre uma diminuição nos efeitos farmacológicos, há um aumento da toxicidade desses metabólitos que são gerados, podendo gerar metabólitos tóxicos, no caso, se eles forem tóxicos, tá? Por quê?
porque esses indutores fazem com que a atividade do citocromo P450 ela seja induzida, ou seja, o citocromo começa a atuar a ser ativado de forma rápida, fazendo com que o seu efeito aumente sobre a biotransformação de determinados tipos ou nos mais diversos tipos de fármacos aqui. É diferente quando eu falo da inibição enzimática, que ela faz com que haja uma diminuição na velocidade da biotransformação, tendo como consequências o quê? Um aumento no tempo da minha vida do fármaco, um aumento nos efeitos farmacológicos, tá? Desses fármacos, principalmente no que a gente se refere a metabólitos, tá? O aumento do efeito farmacológico se os metabólitos forem inativos, e além disso, há uma perda do efeito, tá? De metabólitos que são gerados através dos profármacos aqui. E nós chegamos ao quarto processo que está dentro da farmacocinética, que é o processo da excreção. Lembrando vocês que os fármacos eles podem ser eliminados por diversas vias de excreção. Podem ser eliminados pelo fígado, pela bile ou pelas fezes, pelas glândulas lacrimais, pelos pulmões ou pelas glândulas mamárias. Mas é o sistema renal, através dos rins, o principal órgão de eliminação, de excreção aqui dos fármacos. Desta forma, nós temos que entender que a eliminação dos fármacos ela tem que ser dividida em dois momentos. Durante o processo da biotransformação, onde ocorre a mudança da estrutura química, facilitando assim com que esse fármaco ele seja o quê? Excretado. Tá? Então, a excreção ela é definida aqui como a passagem desse fármaco da circulação sanguínea para o meio externo nosso, por meio da urina, tá? Ou de outras formas de excreção. Professor? Oi, desculpa, Vitória, fala, perdão, pode falar. O suor, quando a pessoa soa, ela pode estar eliminando também? Ela pode estar excretando, sim. Tem determinados tipos de fármaco, como alguns tipos de anestésicos, que eles conseguem ser, além de ser eliminado pela via pulmonar, eles conseguem também ser eliminados pela secreção do suor, através da secreção do suor. Ah, tá. Eles podem ser. Assim, durante a excreção do fármaco, nós observamos o quê? Nós observamos que esses fármacos, ou seja, a maioria desses fármacos, eles conseguem ser removidos através da urina na sua forma inalterada ou também na sua forma de metabólitos polares, ou seja, formação de metabólitos ionizáveis que conseguem atravessar facilmente e conseguem ser facilmente excretados aqui pelo organismo. Além disso, fármacos que são de caráter lipofílico, ou seja, que são de caráter apolar, eles têm uma dificuldade, ou seja, eles não conseguem ser eliminados facilmente pelo sistema renal. E terceiro aqui, esses fármacos que são lipossolúveis, ou seja, eles são metabolizados, tá? Eles são metabolizados para tornar-se o quê? Mais polares, tá? E uma vez eles se tornando mais polares, eles conseguem ser mais facilmente aqui o que excretado pelo sistema renal. Lembrando para vocês que quando eu falo para vocês de moléculas que são polares, são moléculas aqui o que hidrofílicas também, ou seja, são moléculas que têm maior facilidade no processo de ser, maior facilidade em serem excretadas aqui. O primeiro tipo de excreção é o que ocorre na excreção biliar, tá, dos fármacos. E essa excreção biliar, ela ocorre principalmente nas células hepáticas, aonde esses fármacos, tá, estão presentes, principalmente no plasma, eles atravessam e chegam até a bile através de sistemas transportadores que são similares ao que ocorre no túbulo renal. E, além disso, esses compostos de fármacos que são excretados pela via biliar, eles são compostos hidrofílicos, que estão ligados principalmente por meio de reações de fase 2, ligando-se ao ácido glicurônico, tá?
E eles ficam o quê? Eles ficam em maior concentração na bile, sendo que posteriormente eles vão ser transportados até o intestino, tá? Aonde vão sofrer uma hidrolisação, podem ser hidrolizados novamente, tá? Havendo aqui o que? Uma regeneração, ou seja, você pode regenerar fazendo com que haja a produção de um fármaco ativo. E esse fármaco ativo, ele vai ser novamente o quê? Ele vai ser novamente biotransformado, vai novamente cair na circulação, ser novamente biotransformado e fazer um novo efeito, gerar um novo efeito farmacológico dele. O exemplo aqui, tá, é o que ocorre não somente com a morfina, como seus derivados dela, como no caso dos derivados de opioides, de opiáceos, que são derivados da morfina, que eles sofrem aqui, tá, um processo de o quê? De recirculação enterhepática, como também alguns tipos de profármacos utilizados para tratamento antineoplásico, como antivirais, eles também fazem esse tipo de excreção biliar. E a excreção biliar, ela tem como consequência ao que nós chamamos de uma recirculação enterhepática desse fármaco, ou seja, o fármaco que ele é excretado, tá, pela bile, ele sofre uma reabsorção, ou seja, ele volta a ser reabsorvido pelo fígado, gerando aqui metabólitos mais ativos do que no início dele. Só que é através da excreção renal, ou seja, através da função renal, que a maioria desses fármacos aqui, eles conseguem ser o quê? Eles conseguem ser excretados do nosso organismo. Isso porque, através de alterações na estrutura química desse fármaco, nós conseguimos ver que esse fármaco ele é excretado na sua forma inalterada, tá? Ou na forma já de metabólitos, através da urina. E durante o processo da excreção renal, tá, nós observamos que há três, tá, processos que estão contidos nela. O primeiro deles é a filtração glomerular, aonde esses fármacos eles são filtrados através dos capilares glomerulares, tá, fazendo com que essas moléculas de fármaco, principalmente aquelas moléculas de fármaco com peso molecular inferior a 20 kilodaltons ou de 30 a 20 kilodaltons, elas consigam se difundir facilmente por esse filtrado e consigam ser o quê? Excretados aqui. É visto também que nesses capilares aqui, tá, eles são quase impermeáveis à molécula da albumina, ou seja, fármacos que estão ligados à molécula da albumina, não se esqueça que a albumina, que é a proteína transportadora, ela não consegue ser totalmente filtrada, ou seja, ela não consegue ser totalmente eliminada aqui, tá, fazendo com que esse fármaco volte a cair na corrente sanguínea, ou seja, volte a cair no plasma e se torne novamente livre aqui. O segundo tipo é o que ocorre na reabsorção tubular. Aqui na reabsorção tubular, lembrem vocês de fisiologia, tá? Que o que chega no sistema, no aparelho renal, tá? Na urina, é também um conteúdo, uma proporção de água que é reabsorvida, tá? Que consegue, no seu interior, na sua composição, estar ligada a moléculas do fármaco e consegue atravessar o túbulo proximal distal desse aparelho renal aqui. Com isso, nós formamos aqui o que é um volume de filtrado glomerular, aonde nesse filtrado glomerular, tá, nós temos moléculas de fármaco que, dependendo principalmente do seu peso molecular, do seu grau de ionização e da sua lipossolubilidade, ele consegue ser aqui reabsorvido e consegue ser o quê? Consegue voltar ou à corrente sanguínea ou ir diretamente ou ser totalmente excretado aqui, tá? Dessa forma, durante a reabsorção tubular, nós observamos que essas moléculas de fármaco, quase 99% do fármaco que é filtrado, tá? Ou seja, que é quando é formado pelo filtrado glomerular, gerando esse filtrado aqui, ele consegue ser reabsorvido de uma forma através de um transporte passivo
e a favor de um gradiente de concentração, ou seja, de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, ele consegue ser reabsorvido. E aqui eu chamo a atenção para vocês de fármacos que apresentam um alto caráter, um caráter lipossolúvel, tá? que a eliminação desses fármacos lipossolúveis ela é reduzida. Já fármacos que são altamente hidrossolúveis, tá? Eles conseguem permanecer aqui nesse túbulo, nessa luz do túbulo proximal e conseguem ser facilmente o quê? Conseguem ser facilmente eliminados por esse processo de reabsorção tubular. E nós temos o terceiro tipo, que é a secreção tubular. Esse mecanismo da secreção tubular ele é o mais efetivo, ou seja, ele é o mais eficaz no processo da eliminação renal dos fármacos. Tá? Isso porque ele se faz através de mecanismos de perfusão sanguínea. Não se esqueçam que o sistema renal, tá? Ele recebe, tá? Vários vasos sanguíneos e capilares sanguíneos chegam a ele e saem dele também. E durante o processo da secreção tubular, nós observamos que esses fármacos fazem essa secreção tubular por meio de mecanismos ativos, ou seja, através de geração de energia e gasto de energia. Ele independe de ligação à proteína plasmática, porque independente se ele está ou não ligado à proteína plasmática, ele consegue ser secretado. Ele é um processo de saturação, ou seja, a quantidade que chega a ele, que chega pela corrente sanguínea, é o mesmo da quantidade que está sendo excretada. E só que há um problema durante o processo da secreção tubular, é que ele pode sofrer atuações durante a interação de fármacos, ou seja, pode ocorrer interação de grupamentos farmacológicos sobre outros grupamentos que possam interagir e possam fazer com que haja não somente uma inibição ou uma ativação no processo da excreção feito por essa secreção tubular aqui. É o caso de alguns tipos de antibióticos que eles conseguem inibir o efeito de outros antibióticos ou de outras classes farmacológicas, aumentando assim o processo da secreção desses outros fármacos, eliminando eles mais facilmente do organismo e diminuindo aqui o seu efeito farmacológico. Tá? E, só a título de curiosidade, no processo da secreção tubular, como eu falei para vocês, que ele é o mais efetivo, tá? Ou seja, ele é o mais utilizado para a eliminação dos fármacos, nós temos na presença dessa secreção tubular o que nós chamamos de transportadores, de tipos de transportadores que fazem essa secreção tubular, que estão ligados principalmente à carga elétrica do fármaco. Por isso que nós temos os transportadores de ânions orgânicos, que são responsáveis pelo transporte de fármacos ácidos, tá? De fármacos ácidos, principalmente na sua forma aniônica, tá? Ou seja, de carga negativa, que facilita essa secreção, como também nós temos os catiônicos, os transportadores catiônicos, que é o inverso da aniônica aqui, aonde nós observamos que fármacos, principalmente de caráter orgânico, ou seja, de carga protonada, catiônica, conseguem ser excretados mais facilmente. E temos também aqueles que estão ligados à glicoproteína G, que é uma proteína transportadora, que conseguem carrear e conseguem fazer com que esse fármaco seja eliminado pela secreção tubular. E, como nós vimos na distribuição, na excreção, nós temos um parâmetro farmacocinético que se chama o cálculo da depuração renal. E esse cálculo da depuração renal consiste na eliminação do fármaco, tá, de forma quantitativa através dos rins, aonde nós calculamos o volume, tá, desse fármaco no plasma, juntamente com o volume do que vai ser excretado, pela unidade de tempo. É um cálculo para identificar o quanto desse fármaco ele está sendo eliminado do nosso organismo, através da relação desse fármaco que se faz no plasma, pela quantidade que está sendo excretada, dividida
tá? Pelo tempo em que ele está sendo excretado do nosso organismo. Bem, pessoal, dessa parte de farmacocinética, tá? Principalmente da parte de nesse segundo momento de biotransformação e de excreção, ficou alguma dúvida para vocês? O microfone está liberado. Tá de boa, professor. Tá? Vitória, Demi, Everson, tem alguma dúvida para vocês, de vocês? Não, professor. Não. Tainara? Tá? Deixa eu falar para vocês. Todo mundo está conseguindo enxergar isso? Tá? Todo mundo está conseguindo enxergar aqui? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo ver. Ah, tá aqui. Bem, esse aqui, todo mundo consegue enxergar? Esse exercício de fixação? Sim. Tá, beleza. Nesse exercício de fixação, tá ok? São 10 questões que eu estou passando para vocês para a gente fixar essa parte de farmacocinética. Então, vamos lá. No primeiro exercício, na primeira questão desse exercício, eu coloco assim para vocês. Eu tenho um farmacêutico hospitalar que está fazendo análise de uma prescrição médica de um paciente de 55 anos. Esse paciente ele é hipertenso. Eu coloco para vocês aqui, tá, que a pressão dele é de 14/9, e ele verificou que o médico prescreveu os seguintes fármacos e com suas respectivas vias de administração. Captopril 25 mg VO, digoxina VO e AS de 100 mg VO. E ele fala também que dentro dos seus conhecimentos farmacêuticos, ele percebeu que o captopril, que é o antihipertensivo, ele demorava a fazer efeito e, consequentemente, a pressão arterial demorava a diminuir e estabilizar. Então, esse farmacêutico ele pesquisou e constatou que o mesmo, ou seja, tá, que o captopril diminuía a biotransformação da digoxina. Acerca dessas informações, eu pergunto para vocês, qual é o evento que está sendo referido? Marque a alternativa correta. Lembre vocês que se está havendo uma diminuição no processo da biotransformação, tá? Aqui quem é o indutor? É o captopril sobre a digoxina. Com isso, dentro das opções aqui, qual é a mais correta? É meia-vida, inibição enzimática, indutor enzimático ou é um quadro de intoxicação? Ou nenhuma das anteriores? O que diminui é a inibição, né? O que aumenta é a indução? Exatamente, é isso. Tá? Aqui está ocorrendo uma inibição enzimática. Tá bom? A segunda questão, eu digo aqui, sobre os transportes, sobre os processos de transporte celulares dos fármacos sobre a membrana, observamos que os mesmos conseguem atravessar a mesma por auxílio de um transportador sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração. Aqui eu peço para vocês marcarem a alternativa correta que condiz com o tipo de transportador mencionado. Então, lembrando para vocês que no transporte nós temos dois tipos de processo. Nós temos os processos passivos e os processos ativos. Se eu estou dizendo para vocês que esse fármaco ele consegue atravessar a membrana com auxílio de um transportador sem gasto de energia e a favor de um gradiente de concentração, que tipo de mecanismo é? É um transporte passivo? É um transporte ativo? É uma difusão passiva ou uma difusão facilitada aqui? Seria difusão facilitada, professor? Ou Perfeito. transporte fácil? Não, tem uma difusão facilitada, porque na difusão facilitada é um tipo de mecanismo de transporte em que o fármaco ele utiliza a presença do transportador, mas não gera gasto de energia, porque ele está a favor de um gradiente de concentração aqui. O gradiente facilita a sua passagem através da membrana. Na terceira pergunta, eu faço assim para vocês.
A respeito do processo de distribuição, nós verificamos a presença de barreiras biológicas presentes no organismo que são seletivas e impedem a passagem dos fármacos sobre elas. Quais são essas barreiras biológicas? Tá? Lembrando para vocês que são dois tipos de barreiras. Tá? Aí eu pergunto, é membrana alveolar e membrana plasmática, barreira hematocefálica e citoplasma, barreira hematocefálica e placentária, barreira placentária e nuclear, ou nenhuma das respostas acima? Essa eu não sei. É barreira hematocefálica e placentária. São os dois tipos, as duas principais barreiras biológicas ou anatômicas também chamadas, tá? Que nós observamos no nosso organismo. Tá? Na quarta pergunta, eu pergunto assim para vocês. Durante o processo da biotransformação, é visto que os fármacos sofrem dois tipos de reações de biotransformação que são responsáveis pela mudança na estrutura química da molécula. Quais são essas reações? Reações de fase 2 e 3, 1 e 4, 1 e 5, ou 1 e 2, ou nenhuma das respostas acima? Hein, pessoal? Perguntando para vocês. Estou só ligando aqui o carregador. Hein? São reações de fase 1 e de fase 2. É a letra D. Tá? Não se esqueçam, as reações de fase 1 são aquelas reações, tá, de oxidação, de redução e de hidrólise. Já as fase 2, tá, são aquelas reações de síntese. As reações de fase 1 são chamadas de reações também de o quê? Catabólicas. Já as reações de fase 2 são chamadas também de reações anabólicas aqui. Na questão número 5, eu pergunto assim, no que se refere aos critérios de escolha de uma via de administração de um fármaco, sem causar injúrias ao paciente, analise as opções abaixo e marque aquela que mostra os verdadeiros critérios para a escolha de uma via de administração. Então, eu coloco aqui para vocês quanto ao paciente, quanto ao medicamento, quanto ao paciente, quanto ao mecanismo molecular, quanto ao tempo e quanto à ligação à proteína plasmática, quanto à biodisponibilidade e quanto à eficácia. Qual dessas opções são? Ou nenhuma delas são? Vai, Vitória, tu estudou ontem via de administração. Calma, professor, espere. Acabou de me responder isso. É só uma correta? É, só uma correta. Não é a professor. Exatamente, é quanto ao paciente, quanto ao medicamento. Não se esqueçam que quando a gente falou ontem a respeito de vias de administração, tá? Eu falei para vocês que os critérios de escolha para uma melhor via de administração tem que ser em relação ao paciente e ao medicamento, ou seja, ao paciente está dentro do quê? Está dentro da questão do consentimento do paciente, se ele autoriza ou não autoriza, a presença de patologias, a presença também de lesões presentes, tá? E em relação ao medicamento, tá relacionado ao quê? A farmacocinética desse fármaco, ao efeito que ele vai poder alcançar ou não, se ele é desejado, se é local ou sistêmico, tá? Não se esqueçam disso. Na sexta pergunta, eu faço assim para vocês. Sobre o processo de absorção de fármacos através da membrana plasmática, um fármaco consegue atravessar facilmente a membrana fosfolipídica, pois ele apresenta que tipo de característica físico-química? Ele tem que ser celular? Não entendi, perdão. É lipossolúvel? Exatamente. Quanto mais lipossolúvel esse fármaco, quanto mais for lipossolúvel a característica desse fármaco, mais facilmente ele consegue penetrar pela membrana. Lembrando que a nossa membrana plasmática, ela é de caráter o quê? Fosfolipídica, tá? Agora, na questão número 7, eu pergunto assim, a respeito do grau de ionização de um fármaco, é correto afirmar que
Um fármaco ácido em meio ácido, ele se altera. Um fármaco ácido em meio ácido, ele se inibe. Um fármaco básico em meio ácido se ioniza. Um fármaco básico em meio básico, se ioniza. Qual delas aqui é a mais correta em relação, tá? Qual delas é a correta em relação ao grau de ionização? Hein, pessoal? Acho que é a letra C, professor. Correto. Um fármaco básico em meio ácido, ele se ioniza. Tá faltando um minuto, se quebrar, como se disse, caiu o link, eu vou voltar de novo ao link, vou mandar um novo link para vocês para a gente continuar a correção, tá? Mas nesta sétima questão, a letra correta é a letra C. Um fármaco básico em meio ácido, ele se ioniza, ou seja, ele estando em meio ácido, tendo um caráter básico, esse fármaco, ele consegue se ionizar facilmente no meio e consegue o quê? Ele consegue atravessar a membrana facilmente aqui. Ela consegue ser absorvida facilmente pela membrana. Tá bom? Na oitava questão, eu pergunto assim para você, sobre os fatores que influenciam a biodisponibilidade dos fármacos por via oral no nosso organismo, é incorreto afirmar que, letra A, eles podem sofrer influência em relação às